Agora Agora eu sim. tô ouvindo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Sou a Ana Kessler, faço parte da RL Clínica Integrada e nós estamos com mais um convidado muito especial, Dr. Renato. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer fazer parte do podcast. A gente vai importante, poucas pessoas, mas hoje, saúde como um todo está cada vez mais integral. A medicina são alternativas para a nossa saúde preventiva. Apresentar-se, não só a da sua profissão, mas também se sentir à vontade. Quem é o senhor? Como o senhor se define quanto pessoa também? O que sentir à vontade para falar, pode falar. Pronto. Eu gosto sempre de usar a natureza como exemplo, porque nós somos natureza, né? Eu me sinto como água, porque a água ela é curativa, ela é adaptativa, né? Ela esfria, colhe, certo? Por que que eu uso o elemento da água? Porque dentro da medicina, porque na realidade, gosto sempre de estar dando as pessoas, gosto sempre de desenvolver. Então, eu me defino, Nós podemos definir de uma forma bem clara e objetiva o que é a medicina integrativa. terapia alternativa, corpo, pessoas têm um problema físico que originou, então físico que origina, por exemplo, e tem muitas causas de dores, casos, tensão emocional, sem falar, tá afetando muitos casos que ok, por termo que a gente, e a medicina ayurvédica, que é indiana, ela traz o seguinte conceito, que o desequilíbrio energético vai adoecer seu corpo. E o corpo, ele é dividido em partes, em órgãos e dividido em campos energéticos, né? Nós temos energético como pata, vita, pita. Esses campos energéticos, cada ponto de energia desse, ele vai equilibrar o corpo com a energia. Por exemplo, nome disso são doshas, doshas dominantes. Uma dessas doshas em desequilíbrio, por exemplo, a vata, ou você comer muitos alimentos frios, você vai adoecer. Você vai começar a ter o quê? Tristeza, você vai começar a ter desânimo, você vai começar a ter falta de energia. E tudo isso está ligado a esse processo energético que o nosso organismo tem. Outro ponto, muitas vezes, dentro da acupuntura, a pessoa está com angústia porque ela reprime aquela angústia. Perdeu o emprego, acabou um relacionamento, aconteceu um fato que deixa ela com muito medo, angustiada, abaixo dos nossos pila, 4 dedos abaixo, a gente passa a mão, vai estar dolorido. Por quê? Porque ali é o ponto F14 da medicina chinesa que está bloqueada. Nosso corpo ele é todo energético, cheio de linhas de energia. E quando ele está bloqueado, esse sintoma vem. Para desbloquear não só a acupuntura, mas a estimulação no local vai desbloquear aquele campo energético. Um outro ponto, muitas vezes, você tem muita raiva reprimido, você vai afetar seu fígado. O fígado é um órgão que armazena a energia da raiva. E como que desbloqueia isso? 4 dedos acima do tornozelo, nós temos o PB6. E P de pâncreas, B de baço e 6 é o ponto. Está bloqueado ou em excesso. Usa-se também a agulha de acupuntura para desbloquear aquele ponto para a pessoa ficar bem.
Muitas vezes a pessoa não entende e não compreende e começa a se automedicar e começa a ter problema, porque quando você toma medicamentos sem necessidade, você começa a alterar seu processo metabólico e suas células. Ou seja, resumindo, você fica pior na situação. E a terapia alternativa, né, a medicina integrativa, ela vem com a prática natural. Você pode tanto usar os alimentos como usar essas práticas não invasivas para a sua saúde e bem-estar na prevenção e na correção. Foi o primeiro contato que o senhor teve. Bem, na realidade isso ocorreu cerca do ano de 2004 para 2005, quando eu comecei a estudar terapia holística, né? E me despertou interesse em entender. Eu li um livro, cujo nome do livro é O Corpo Fala, e a partir dessa leitura eu comecei a compreender que o nosso corpo ele é integrado às energias e tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de terapia holística, me tornar um terapeuta holística, onde a gente estuda todo o campo de energia. E daí então eu comecei, depois eu estudei psicanálise, me tornei um psicanalista e comecei a atender pessoas. A partir desse processo de começar a ter contato com pessoas, eu comecei a ajudar algumas pessoas, não clinicando ainda, mas sim só na forma de amizade, de ajudar, e eu fui percebendo o poder que tem essa medicina alternativa. E me despertou interesse para me formar nessas áreas, onde que fiz uma graduação em terapia integrativa, aí sim estudei célula por célula, estudei o sistema imunológico, estudei nossos órgãos, estudei a fitoterapia, estudei os campos de energia, estudei eletroacupuntura, estudei acupuntura, medicina chinesa, e aí abriu mais ainda a minha mente, tive uma expansão de consciência que me levou a amar mais ainda essa profissão e buscar. Lembrando que eu tenho formações em outras áreas. Eu atuo como terapeuta ABA, trabalho com crianças autistas. Eu sou especialista em neuropsicologia, onde eu também atendo crianças e adultos em reabilitação neuropsicológica, como crianças com transtornos de aprendizagem, transtornos mentais, entre outros. Só que, ainda para mim, a medicina energética ela é fundamental no processo. Veja só, Ana Kesley, porque tudo que a gente come vira energia. E o que é que está acontecendo no momento? As pessoas estão adoecendo. Fala muito está adoecendo da mente, mas entenda, como eu falei aqui no início, o corpo adoece e a mente também. A mente adoece e o corpo também. Hoje, a intoxicação alimentar nas células está cada vez maior. Eu estudei isso em bromatologia, porque eu sou um acadêmico de biomedicina. A gente estuda todo o processo celular dentro do processo bioquímico. Tudo que as pessoas estão ingerindo, a gente analisa, através de análise clínica no microscópio, quais são os efeitos daquela substância que tem no alimento, porque muitos estão. Você quer um exemplo? A intoxicação por alumínio afeta o metal pesado, os metais pesados. Então vamos lá, o ser humano acorda cedo, vai escovar os dentes com creme dental que é de alumínio, correto? Ele coloca lá a carne no micro-ondas com papel alumínio. Ele usa um desodorante antitranspirante e a embalagem é de alumínio. Tudo vai intoxicar. E aí tem outros metais pesados, como o mercúrio, né? Alguns peixes têm uma carga excessiva de mercúrio, que é comprovado cientificamente. O excesso de mercúrio, ele gera inclusive TDAH. O próprio mercúrio do termômetro, que era usado em hospitais, em clínicas, hoje foi proibido. O mercúrio é um metal pesado que danifica as nossas células. Agora você imagina como é que está hoje essas crianças, o lanche da manhã, refrigerante, salgado. Em teste de laboratório, a gente coloca lá uma gema de um ovo, que é uma célula, coloca fermento. Essa célula ela fica bem grande, a gema do ovo, porque o fermento faz isso. Agora imagine esse fermento na célula. Os alimentos que têm muito fermento pode gerar uma anemia, anemia megaloblástica, é aquela que vai fazer uma inflamação na tua célula.
E aí tem alguns alimentos que inflamam o corpo, inflamam a célula. Por exemplo, leite. O leite, ele pasteurizado, esse leite de conserva, ele é muito perigoso. E aí a gente tem outros também, o açúcar. Os açúcares que são ruins, maltose, sacarose, tudo isso é ruim. A maltose é o açúcar, a sacarose é o doce em si, é o açúcar. E isso tudo vai lá para a célula e vai danificando e oxidando. O que é oxidação? É um ferro que enferruja, por exemplo. Então isso chamamos de quê? Um ponto de entrada de radicais livres. Muitas vezes tá um comercial diz assim: tome medicamento tal, que ele combate os radicais livres. Mas até você compreender o que é um radical livre, é um processo. Porque ele é uma carga de prótons em elétrons, é um elétron solto dentro da célula, destruindo as células, ele querendo ali destruir aquele radical, é um radical fazendo o mal. E aí fica difícil a gente se prevenir, porque para onde a gente vai buscando uma alimentação saudável, a gente tem dificuldade de encontrar essa alimentação. E aí todo o processo, dentro da medicina ayurvédica, holística, dentro da medicina tradicional chinesa. Mais fazem comerciais, colabora para que seja mais atrativo, seja mais consumido. Isso mesmo. É, quais são os principais motivos que você pode pontuar que levam as pessoas a procurarem esse tipo? Bem, as pessoas hoje estão buscando mais informações sobre tratamento, sobre prevenção. Nessa busca, elas acabam que percebendo, quando ela lê a bula de um medicamento, seus efeitos colaterais. Ela já se assusta, então ela chega para o médico e pede logo assim: senhor, tem medicamento natural? Porque ela já vem assustada quando ela olha a bula do medicamento. E elas começam a buscar profissionais que trabalham com essa área, dentro dessa área natural, né? Naturopatas, por exemplo, nutrólogos, todos esses profissionais eles trabalham nessa área natural, porque é uma área mais saudável e como hoje o conhecimento está bem mais fácil, as pessoas se informam e já vão perguntando: passe um natural. Não que os alopáticos não vá ajudar, é um processo. Preciso desse um tempo e depois ficar nesse. Tudo é um equilíbrio, como na natureza, tudo tem o seu equilíbrio. Auriculoterapia. Pronunciei certo? Pronunciou correto, Pronto. né? Então, a auriculoterapia é um método de acupuntura, só que ela funciona na orelha. Na orelha nós temos todos os microsistemas ligados aos nossos pontos dos meridianos que ligam o cérebro com o corpo. Por exemplo, a parte assim de baixo da orelha é a parte da cabeça, gente. Então, pontos baixo, eu vou ter pontos que vai com a auriculoterapia, que são os adesivos que têm os materiais como prata, ouro, cobre, alumínio, ímã, sementes. Eu vou colocar naquele ponto e vai estimular ou sedar uma área do cérebro responsável pelo quê? Pela dor, pela ansiedade, pela depressão, pela agitação e até problemas gastrointestinais e hormonais. Ele aciona lá aquele ponto e ao acionar aquele ponto o cérebro vai reagir. E a auriculoterapia, ela é da medicina tradicional chinesa. De muitos anos para cá, eles trazem ela como um método de tratamento desde a descoberta da acupuntura. Porque como que descobriram a acupuntura, né? Eu vou até responder isso para você sem você perguntar. Antigamente, se atribuía, na época de Platão, que toda doença, toda enfermidade era um espírito mal que entrava. E tinha uma pessoa que ela não ficava bem dos sintomas e disseram que era um espírito mau. Eles pegaram uma estaca, quebraram, fizeram uns palitos, só que bem maior, e começaram a enfiar nas costas dessa pessoa para espantar o espírito. Só que funcionou. Mas não foi o espírito que foi espantado.
Foi os pontos que foram acertados no alvo para a cura do aquele processo dos meridianos que estavam fechados energeticamente naquela pessoa, e ela ficou curada. Tempos depois, foram estudar isso. Aí foi que descobriram que nós, seres humanos, temos uns pontos energéticos que chamamos de meridianos, que são divididos em o Yi e o Yang. O Yin é negativo e o Yang é positivo. Resumindo, o Yang é muita energia, produz muita energia, e o Yin ele fecha energia. Então, quando está em desequilíbrio, precisa da intervenção da acupuntura para ajudar nesse processo. O corpo é dividido em meridianos. São 12 meridianos que nós temos no corpo. Com meridianos, nós temos 6 que são Yang e 6 que são Yin. Estão divididos no nosso corpo por inteiro. E quando tem um bloqueado ou um excesso de energia, nós vamos ter uma desarmonia e vamos adoecer no sentido, seja no âmbito físico ou no âmbito emocional. A ventosoterapia surgiu tempos depois, na Índia, quando estavam levando um doente numa rede. E quando chegou no rio, a rede rasgou, ele caiu no rio e ficou se afogando. Então tiraram ele, quando tiraram ele estava cheio de sanguessuga nas costas, grandão. E não tinha como tirar o sanguessuga, porque ninguém queria pegar. Então levaram ele até um local, cerca de 30 minutos de caminhada. Quando tiraram, detalhe, ele estava com febre antes. Quando tiraram com a faca o sanguessuga, passou a febre dele e ficou curado. Aí foi que descobriram que a ventosoterapia, que tira as toxinas de determinadas áreas do corpo, é também uma outra ferramenta dentro da medicina integrativa que ajuda na prevenção e na cura. Então, assim, existe por trás da ciência uma história que comprova os efeitos da terapia integrativa. É muito legal conhecer essa origem, porque nós sabemos de tantas formas de tratamento, mas não conhecemos que ponto começou a ser de fato um tratamento realizado, né, para tratar as Para pessoas. tratar. Falasse um pouco sobre a máquina de scanner do corpo. Bem, eu tenho um aparelho, né, que ele é o biorressonância quântica. É um aparelho que ele faz uma leitura das nossas células do corpo, onde vai apresentar células que estão doentes ou estão desenvolvendo alguma anomalia. Esse aparelho também identifica como é que está o seu sangue, como é que está o plasma sanguíneo, como é que está também o seu sistema nutricional, que vitaminas está carente, está faltando. Enfim, ele apresenta seu nível de estresse, ele apresenta dores, situação óssea e entre outros. Ele funciona eh, ligado a um computador para poder rodar o sistema e é escaneado quando você coloca as mãos, ele faz uma leitura de todo o corpo. Como é que funciona essa leitura? Como é que é possível, né? Primeiro você tem que estar desprovido de metais no corpo, anel, cera, e ele manda uma onda eletromagnética, você não sente choque, não sente nada. E quando ele manda essa onda, ela vem e volta, ela vem e volta no corpo. E quando ela vem e volta, que existe uma carga de íons e prótons, e dentro da física quântica, que faz a leitura e ela volta com uma informação. Essa informação é decodificada nesse aparelho e ele passa para o computador e a gente imprime esse relatório para mostrar para o paciente como é que está a situação dele. Em muitos casos, ele apresenta uma desarmonia no fígado. E a gente vai ver se aquela desarmonia está do campo energético ou realmente do campo doentio do fígado patológico. E aí a gente já encaminha para o médico para fazer os demais exames, como TGO, TGP, para ver o tratamento. Mas quando se vê que é meramente emocional, energético, aí esse tratamento ele pode ser feito com a acupuntura, com a nutrição, com alguns chás da medicina ayurvédica e até alguns alimentos que chegam a ser curativos dentro desse processo. Mas é mediante alguma sangue? Não, não. Somente pelo toque das mãos. Não, somente pela conexão das mãos com esse aparelho. E tem os bastões ele recebe os estímulos energéticos da mão, como se eu sentisse a energia das mãos, e ele manda um impulso elétrico que vai, roda lá as células do corpo todinha e volta para o aparelho. O senhor falou sobre o plasma.
ele consegue identificar? Porque o nosso plasma sanguíneo, ele tem uma vibração. Nós temos átomos, e os Hum. átomos são energia. E os átomos, eles vibram como está o nosso organismo no momento. Então, vamos entender assim, se o meu corpo é todo feito de átomo, o plasma ele tem água. Acho que é 90, 80, 90% de sangue, o resto é água. Aquela água que está lá, ela está numa vibração. A vibração que ela está, que é medida em ondas eletromagnéticas, beta, teta, alfa, vai estar mostrando essa vibração. Essa vibração também é feita num exame de eletroencefalograma. A partir dessa vibração, esse equipamento, esse aparelho, ele faz a leitura. Nessa leitura, ele vai dar um resultado. O eletroencefalograma você tem que colocar os fiozinhos. Nesse você não precisa colocar os fiozinhos, mas ele faz essa leitura dentro desse processo. Por isso que ele é útil, ele é certeiro no quesito de algumas doenças, tá? Inclusive, há pessoas que conseguem, Angelina Jolie, você podem pesquisar na internet, ela descobriu que ela tinha uma predisposição a ter câncer de mama, quando ela fez esse mesmo exame desse aparelho que eu citei agora há pouco. Preventivamente, ela tirou logo, para evitar o câncer. Aí foi Uhum. com esse aparelhinho que ela fez o exame que detectou. Ele foi desenvolvido lá na Alemanha. Aí você sabe que no Brasil chega bem mais tarde esse aparelho, né? Hum. Dentro da medicina alternativa. E dentro da eletroacupuntura, né? Eu até tenho aqui, ó, um de eletroacupuntura. E esse aparelho aqui, ele faz a leitura dos pontinhos que eu te falei que estão bloqueados, localiza, e ele faz a eletroestimulação para dor, pra ansiedade, fibromialgia, certo? Até artrite, artrose. Ele vai ajudar dentro desse processo de reabilitação de uma pessoa que sente essas dores no âmbito emocional ou até no âmbito físico. A parceiros profissionais do âmbito que o senhor atua com os outros, que o senhor sou nutricionista, como se houvesse aceitação de profissionais, digamos, mais tradicionais? Bem, alguns profissionais que não conhecem, eu respeito totalmente a pensamento ou até julgamento deles, eles não são adeptos porque não conhecem e nunca provaram, né? Quando eu falo provar, é usar, ou como paciente ou como terapeuta. Mas outros profissionais, que são profissionais que estudam essa área, que conhecem essa área, é muito bom porque a gente tem uma parceria. Qual é essa parceria que a gente tem? De indicar um paciente para o outro, até de emprestar o equipamento para o outro, às vezes quebra, às vezes está sem equipamento, ou de ter um feedback do acompanhamento. Então, e há outros profissionais que conhecem, mas não atuam nessa área ou não têm conhecimento de fazer indicação. Olha, no seu caso, você precisa fazer acupuntura. Você precisa fazer acupuntura. E aí encaminha para gente que trabalha com acupuntura, certo? Ou outro caso, diz assim, olha, você precisa, na realidade, fazer hipnose, é bom, e aí encaminha, certo? Porque está tudo dentro desse processo emocional e psíquico. Mas o que falta ainda é esse conhecimento dentro da sociedade, dentro dos profissionais da saúde, dentro de alguns terapeutas. E o importante de tudo é que essas práticas elas estão no SUS. O SUS, a Organização Mundial de Saúde, reconhece, aceita e aplica. Então, alguns municípios trabalham com as práticas integrativas, esses atendimentos com esses materiais. Não são todos. Por que não são todos? Porque primeiro você precisa aceitar e implantar no município. Porém, a gente sabe que no SUS existem as limitações. Não dá para todo mundo ao mesmo tempo, tem as limitações. Mas existem esses terapeutas que trabalham com essas práticas, porém, essas práticas ela exige uma formação acadêmica, é uma graduação que faz para poder você estar diplomado e habilitado e também respaldado por um conselho. Existe um conselho de classe nessa área de atuação. A íris. Iridologia, certo? A iridologia intrigou muitos profissionais da medicina quando ela surgiu. Por quê? É possível identificar na íris do nosso olho alguma anomalia, algum processo doentio.
E existe um equipamento, não tenho aqui, nem trouxe a lupa, que se coloca no olho para aumentar o tamanho da íris e ver como é que está cada íris. Vamos lá. A íris do olho é como meus dedos da mão. Se estão muito aberta, errado. Se estão onduladas, algo errado. Se tem pontinhos pretos, dependendo da localização, se é superior ou inferior no centro do olho, existe um problema. É possível você identificar inúmeros problemas na íris do olho. Por isso que o nome disso é iridologia, estudo da íris. E a partir daí, pode ser prescrito um fitoterápico, um remédio natural ou uma terapia ligado. Detalhe, quando o pontinho preto no olho desaparece do nada, é porque foi curado, resolveu. O dedo está lá persistente. Vou lhe dar um exemplo meu de terapia, né, de uma pessoa que eu atendi. Eu atendi uma pessoa que mostrava um pontinho preto no olho abaixo e era bem persistente, persistente, persistente. E ele não sentia nada, nunca sentia nada. Disse assim, olha, tem algo errado, esse pontinho ele está ligado ao seu órgão reprodutor. Passado o tempo, ele casou, ele não conseguiu engravidar sua esposa e descobriu que tinha hidrocele. E me procurou e disse assim, eu tinha razão. Aquele pontinho preto que detectou no exame de iridologia era justamente aquele que eu tinha. Pois é, eu falei para você procurar um médico. Por isso que nós, a terapia integrativa, sempre indicamos, procure um médico. E tem situações que só o médico pode detectar e resolver. Tá? Um outro caso dentro da iridologia foi que eu encontrei um pontinho marcado que era pedra nos rins. Tem detecta lá, o exame de iridologia. Existem equipamentos mais sofisticados que você coloca no olho, ele fotografa, imprime, já sai com os pontinhos tudo marcado e já diz qual é o problema. Mais sofisticado, bem mais caro também, esse eu não tenho, mas eu tenho muitos equipamentos, menos esse. Tá, o seu... No caso, acabou de citar, é mais para identificação da doença. E aí o seu encaminho para outro profissional. Exato. Exatamente. De iridologia, sim. Todas as terapias de forma bem simples para os nossos ouvintes conhecerem. Como o senhor resumiria todas as terapias? Bem, eu vou falar cada uma delas, resumidamente, e fica melhor. Por exemplo, a acupuntura, nós temos a acupuntura com agulhas, nós temos a acupuntura sem agulhas, que é holopuntura, que é com toque, né? E com a massagem também, com os bambus. Nós temos dentro da acupuntura a eletroacupuntura, nós temos dentro da acupuntura ainda a ventosa terapia, que é um método também da acupuntura. A gente tem a crioterapia, com gelo. A gente tem a auriculoterapia, que é na orelha. A gente tem o biomagnetismo, que é eletromagnetismo, que é com ímãs, terapia com ímãs. A gente tem a cromoterapia, que são cristais de luz, luzes, cores, a cor através das cores. A gente tem a mochoterapia, e você coloca uma erva, parece um carvão, e ele começa a queimar, você coloca lá num ponto e você vai fazer o tratamento, se é rim, se é baço, se é fígado, e ele vai entrar na corrente sanguínea. Tá? A gente tem a biorressonância quântica, que eu citei agora um pouco como é que funciona. A gente tem a medicina ayurvédica, que é através dos alimentos, e a gente passa uma alimentação dentro de um valor nutricional, dentro da energia que aquele alimento vai proporcionar para as células. E aí vem também a hipnose, a auto-hipnose, a regressão, tudo isso no campo mental para ajudar aquelas pessoas que têm um problema emocional e não conseguem sair dele, e não conseguem obter êxito só com as terapias ou psicoterapias convencionais com o psicólogo. Tá? Dentro dessa linha, a gente ainda tem também as terapias energéticas da terapia holística. O que é isso? Por exemplo, você ter um contato com a natureza, você fazer meditação, você fazer yoga e fazer tai chi chuan, isso vai ajudar. São nomes esquisitos. Porque é muita coisa. São 38 práticas
e eu atuo. Porém, tem mais prática. Outra coisa, tem os florais de Bach. Os florais eles foi descoberto pelo Dr. Bach. É extraído das plantas, um líquido das flores, aliás. Esse líquido ele tem um processo energético, energia das plantas. E ele, Dr. Bach, descobriu mais de 30 tipos de florais diferentes. Um para o medo, um para angústia, um para tristeza, um para timidez. Uma para inquietação, uma para ciúmes, uma para... São muitos. Raiva, enfim. Quando um paciente chega, eu vou trabalhar ele com a terapia floral, eu vou ver quais os sintomas ele está apresentando. Para que eu possa prescrever a formulação que ele é manipulado baseada em seus sintomas. E é natural, o floral ele é natural, isso é terapia floral. Então, existem alguns terapeutas que têm especialização em terapia floral. No meu caso, eu tenho. Por isso que eu prescrevo bastante os florais baseado na necessidade de cada pessoa. Então, eu poderia citar alguma dessas terapias e para o que ela é direcionada? Qualquer uma delas, né? Qualquer uma delas. Pronto, vamos lá. Na pandemia, teve muita gente com problema emocional. Muita, muita mesmo. Medo, angústia, síndrome do pânico. Essas pessoas que passaram por esse processo emocional, eu atendi. Muitas delas. E eu trabalhei as pessoas com floral, terapia floral. Usando as seguintes fórmulas. Rescue, significa em inglês resgate. Mimilos e Star of Beterhale. E o Rockin' Rose e o Cherry Blue. Essas fórmulas, elas trabalham pavor, medo, síndrome do pânico, sentir sozinho, carência emocional. E o sucesso foi tão incrível, que passou a pandemia, fui convidado por um grupo de escritores para escrever sobre a saúde mental pós-pandemia. Um relato de caso de experiência. E essa minha experiência com o tratamento dessas pessoas com florais de Bach rendeu um livro. Eu e outros terapeutas. Esse livro foi lançado em 2000 e... Vou lembrar. 2021 para 22, por aí. Pena que eu não trouxe ele aqui, mas eu vou trazer. Não vinha outra vez, eu trago esse livro. E tá lá todos os relatos de experiência com a terapia floral em tempos de pandemia. É o título do livro. Certo? Porque foi um sucesso, é um case de sucesso. O tratamento das pessoas no pós-pandemia e no período da pandemia com a terapia floral. O senhor poderia apresentar para nós as experiências que o senhor teve atendendo uma dessas pessoas que lhe marcou assim de uma forma especial? Sim, tem. Eu não falei aqui da aromaterapia, né? Acabei esquecendo de falar. Tem. Um paciente que estava tentando suicídio, estava inclusive em cima de um prédio. E aí, para convencer ele a descer, tiveram que falar. Era um pastor, ele só descia se fosse o pastor. E ele não me conhecia e realmente era em outra cidade, não na cidade que eu moro. E ele desceu com o intuito que era o pastor que vinha conversar com ele. E quando ele desceu, eu justifiquei que teria um presente para ele, que era um livro. Eu sou escritor e eu estava com um livro meu. E dei a ele o livro. Só que eu estava com um vidro de aromaterapia e pedi para ele cheirar e passar nos pulsos. Que iria proteger ele. E isso foi um processo que acalmou ele. Certo? Foi dois. Foi o lavanda e me fugiu o nome do outro aqui. Esses composição acalmaram ele. E quando acalmaram ele, a gente sentou e começou a conversar. E aí, daí, então, eu comecei a fazer a psicoterapia nele, que é a psicoterapia da respiração. Porque quando você faz a respiração, você entra num processo de meditação. E a meditação, ela regula todo o teu sistema nervoso. Simpático, parasimpático e autônomo. Vamos entender. O sistema nervoso autônomo é no estômago. Simpático é a agitação. O parasimpático é aquele que falta o ar, falta o sangue, angustia. E quando isso foi equilibrado, ele ficou bem.
Ele estava ali à beira de uma tentativa de suicídio. E eu usei, então, a aromaterapia, uma meditação com ele, e tudo ficou muito bem. Eu já ouvi um profissional definir a ansiedade como desequilíbrio da respiração, Verdade, verdade? verdade. Então, a primeira coisa, quando eu encontro um paciente que está muito agitado, ou está surtando ou passando mal, eu vou logo na respiração, a técnica de respiração. Você puxa e aí você solta em 3 parcelas pela boca, ou vice-versa. Então, diversas vezes fazendo isso, ela vai controlar a respiração. O outro fator, não tem oxigênio, água morna nos pés. Eu entro com a hidroterapia. Freud tratava os pacientes histéricos com a hidroterapia. Chamava de tachos hidropáticos. Era tacho de água. Uns tachos, umas banheiras, era água bem quente e outra bem gelada. Dependia de cada caso. Se eu estou muito agitado, eu vou para qual? Eu estou me tremendo, eu vou para quente. Então, esse é um processo homeostático. Também queria perguntar para o senhor acerca da hipnose. Houve um tempo que a quem realizava e acabou gerando assim muita curiosidade para saber, né, como realizar e em que momento é interessante para o paciente abraçar essa opção de tratamento. Olha, eu trabalho com hipnose, eu estudei hipnose. Eu também sou parapsicólogo, onde a gente estuda os fenômenos paranormais, regressão de memória, entre outros. O que é que eu tenho a dizer sobre a hipnose? Ela funciona em partes. O que é isso, funciona em partes? Porque para alguns pacientes tem sucesso, para outros não. O próprio Freud existiu com o tempo da hipnose. Eu vou explicar por quê. Você tem um trauma e você vai tratar esse trauma com hipnose. A hipnose, ela vai ajudar a amenizar esse trauma que está em você. Só que você fica bem e depois você pode reviver um trauma por uma outra situação. E ele vem fortemente, pode atacar você novamente. Outra situação é porque é muito doloroso. E por ser muito doloroso, a pessoa fica pior. Então, tem que ser um profissional que veja outras possibilidades correlatas. O que é que eu estou dizendo correlato? Vamos lá. Se o profissional estuda só hipnose, 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 ele pode desenvolver outra coisa nessa paciente e ele pode não ter o recurso para trabalhar a outra parte. Quando eu entro com hipnose, é porque ela vai ser complementar ao tratamento que ele está fazendo. Ela vai me ajudar a identificar o trauma, a identificar a questão. Por quê? Eu vou te dar um exemplo de hipnose. Eu fiz uma hipnose para saber por que essa criança não gostava do pai. Então, quando eu fiz a hipnose, ele dizia simplesmente assim: papai, papai, não bate na mamãe. Adulto, pai, papai, não bate na mamãe. Porque quando ele estava na barriga da mãe, a mãe batia. O pai batia. E é grávida. Por isso ficou o trauma. Por isso que ele nasceu, ele não queria conversa com o pai. Eu usei hipnose para descobrir. Aí eu fui trabalhar a psicoterapia em cima disso. Não quer dizer que essa hipnose curou ele. Por isso que eu estou dizendo, a hipnose em partes. Só descobrir e falar para ele que foi porque o pai batia na mãe dele, estava na barriga. O que eu fiz? Aumentei a raiva dele. Ele já não gostava do pai, nem ele sabia por quê. E tinha uma aversão ao pai. E quando ele descobre, pós estado hipnótico, que era porque o pai batia na mãe, a raiva aumenta. Correto? A raiva aumenta. Aí eu tenho que entrar com a psicoterapia, pode ser a psicanalítica, para ajudar esse adulto a superar esse trauma e haver o perdão do pai, porque tem que perdoar o pai. Por isso que eu estou dizendo, a hipnose, em partes, funciona muito bem. Não é para todos os casos, a maioria. Mas tem situações que o terapeuta tem que ter uma preparação a mais, além da hipnose. Como a parapsicologia, por exemplo. A psicologia, você vibra num campo de energia e esse campo de energia que você atrai te faz mal ou alguém. Você pode ter alguém na sua casa que está te atrapalhando. Muito comum, a sogra. Por quê?
E a sogra queria que você fosse uma mãe pro seu filho. E você não é. Ela começa a ter raiva de você. Ela não te fala, fala por trás. Essa energia todinha tu recebe e te atrapalha. Emocionalmente, fisicamente e até materialmente. Só pra você entender pra onde vai para a psicologia, além da hipnose. que exatamente a hipnose faz? A hipnose, ela facilita o acesso ao inconsciente. O inconsciente é dividido em id, ego e superego. E aí nós temos subconsciente. Tudo de trauma, desde os 15 dias de gestação na barriga da mãe, é gravado lá, colocado lá. Então, com a hipnose, a gente consegue driblar o consciente e entra no inconsciente. E quando você entra lá, você descobre, você detecta. Alguns hipnólogos utilizam uma maneira mais didática, tipo que manipula a pessoa, quer manipular, endurece o braço, você está entendendo? Porque aí tem a divisão da hipnose. Nós temos a hipnose ericksoniana e a hipnose condicionativa. A minha hipnose é a condicionativa, é para resolver o problema. Não é para estar, endurece o braço, não sei o quê, tu não come uma cebola, agora tu hipnotizado, tu vai comer. Para que isso? Certo? Então, assim, tem a linha ericksoniana e tem a linha condicionativa. Tem duas linhas da hipnose. Mas das câmeras. Alguma pergunta? Fica à vontade. Eu já fiz um teste rapidinho com ele. Acertei ou errei? Acertei, né? Assim. Pois bem, doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Se o senhor quiser acrescentar. Não, eu quero só agradecer, né? Agradecer o momento, agradecer o convite e falar que a expansão da consciência ela é muito importante. Mas a expansão da consciência ela começa pelo autoconhecimento. O autoconhecimento ele não está só por trás de um diploma, de um livro. Por trás, pesquisas. Pesquisa mais de uma fonte. Então, mais de uma fonte, ela vai nos trazer a questão de você parar de duvidar. Como é que eu vou duvidar de uma coisa se eu não conheço ou nunca experimentei? Como é que eu vou dizer para ele que a Ana Kessler é uma pessoa chata, besta, se eu não te conheço? Porque eu tive um momento com você. Eu tenho que conviver mais com você para saber se você realmente é chata, é besta. E se você for, eu vou descobrir se é o momento ou já vem de você de um trauma, etc. Então, por isso que eu tenho a dizer isso. Antes de você duvidar, criticar, conheça primeiro, antes de falar, tá? Mas é isso. Não tem mais nenhuma pergunta? Se não tiver, tranquilo. Pois, pessoal, muito obrigada a quem ficou até aqui e nos assistindo, conhecendo mais sobre essa temática. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade em nos trazer tanto conhecimento, né, acerca de medicina integrativa, terapia integrativa e tantos outros assuntos que nós abordamos. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima edição. Viram mais temas, né, para nós trazermos aqui. É um espaço aberto para novos conhecimentos sobre o que foi interessante para os nossos ouvintes. Aqui agradeço a minha oportunidade também de estar entrevistando, né? Primeira vez sozinha aqui entrevistando. Mas foi muito legal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, né, que a gente vai ver um jeitinho de responder. Inclusive, vocês podem mandar perguntas para mim também e eu vou ver uma forma de estar respondendo isso para vocês. Perfeito. Pois muito obrigada. Tchau, tchau.